Quando nós lidamos com os agnatos, as maiores referências para eles são a ausência da maxila e da mandíbula, de nadadeiras pares também, e não tem a ausência de uma armadura óssea. Quando entramos nos gnatostomados, que compreende a outra divisão, ela é composta pelos condrictes, pelos osteíctes, pelo anfíbia, reptília, mamália e pelas aves. Vemos que existem todas essas características. E a primeira classe dos gnatostomadas é a superclasse dos pixes. Os condrictes é uma classe dentro dessa superclasse que compõe os peixes cartilaginosos, e os osteíctes compõem os peixes ósseos. Então veja que a presença da maxila, a passagem aqui de agnata para gnatostomata, a gente tem que os primeiros arcos branquiais, eles vão se diferenciar tanto na maxila, que está conectada ao crânio, como a mandíbula. E isso é uma importante evolução para o hábito predador desse animal. Então vamos ver detalhes sobre essas duas classes de peixes. Dentro dos peixes cartilaginosos existem duas subclasses: os holocefale, com os quimeriformes sendo os representantes atuais. Eles vivem próximos do fundo do mar e se alimentam de moluscos e de outros invertebrados. Eles possuem uma cauda bem longa e fina e uma espinha ereta na frente da nadadeira dorsal. Já os elasmobranqui, com os tubarões e as arraias sendo os membros dessa subclasse, eles são representados por possuírem de 5 a 7 pares de fendas branquiais, que são abertas individualmente ao exterior. Possuem nadadeiras dorsais rígidas e pequenas escamas placoides. Nos peixes ósseos, os actinopterídeos, eles são os representantes dos peixes atuais. E eles possuem nadadeiras raiadas e bexiga natatória. Já os sarcopterídeos possuem nadadeiras lobadas e são representados pelos selacantos e os peixes pulmonados, ou os dipnóicos, que temos como representante atual a piramboia, que é natural da Amazônia. E certamente evidências indicam que esses peixes pulmonados, eles foram os peixes que deram origem aos tetrápodes. Vamos nos detalhar um pouco nos condrictes, que possuem a pele com as escamas placoides, possuem nadadeiras rígidas, nadadeiras que podem ser classificadas em nadadeiras peitorais, caudal, pélvica, lateral e dorsal mediana. Todos eles possuem uma boca transversal, percebam aqui nesse exemplo da raia, e esse arco mandibular, ele é frouxamente ligado à maxila. Percebam o deslocamento da mandíbula e da maxila no momento da predação aqui do tubarão. Os tubarões, eles têm os dentes que são dispostos em várias séries, e os detalhes dessa anatomia da maxila entre várias espécies, ela ajuda a distinguir os diferentes clados dos elasmobranqui. Além disso, as suas fendas branquiais,
elas não possuem opérculo, elas são individualizadas e não são protegidas por essa placa óssea, né, chamada opérculo. Elas apresentam de 5 a 7 pares, cada um com uma aberturazinha individual. Se abre na frente da barbatana peitoral dos tubarões ou na superfície ventral das arraias, vejam aqui na figura. E nas quimeras existe apenas uma nadadeira, uma fenda branquial. Geralmente existe um par de espiráculo, que ele é derivado da primeira fenda branquial. E nas espécies bentônicas de tubarões também, por exemplo, ele permite a entrada de água sem detritos para as brânquias. Os tubarões, eles possuem órgãos sensoriais bem desenvolvidos, além das narinas, com quimiorreceptores que vão ajudar na olfação. Eles podem localizar presas a longas distâncias, através de um sistema de linha lateral, que faz a percepção de vibrações de baixa frequência, de pressão e de tato. Esse sistema, vejam aqui, ele é composto por órgãos receptores especiais, tá aqui em evidência, esses órgãos que estão, cada célulazinha sensorial dessa está representada aqui, são chamados de neuromastos. Eles ficam em tubos que são interconectados e se estendem ao longo dos lados do corpo e sobre a cabeça do animal. Eles também utilizam da eletrorecepção, ou seja, a percepção de campos elétricos mínimos para encontrar presas que estão enterradas na areia. E esses eletroreceptores, eles são chamados de ampolas de Lorenzini. E elas estão localizadas na região cefálica do animal. Com relação à reprodução, eles são dioicos, ou seja, sexos separados. A fecundação, ela é interna e o desenvolvimento, ele é direto. No caso dos tubarões, as nadadeiras pélvicas, elas podem ser modificadas no machos para criar estruturas que auxiliam na transferência de espermatozoide. Essa estrutura, ela é chamada de clasper, é uma estrutura copulatória. Nos peixes ósseos, os osteíctes, a apomorfia mais marcante é a presença da bexiga natatória. Essa estrutura, ela ajuda na flutuação do animal, que está evidenciado a bexiga natatória em amarelo. A flutuação do animal vai ser auxiliada para que ele não gaste tanta energia na natação, tentando se manter na mesma profundidade do mar. Para isso, a bexiga, ela se enche de gás para manter essa profundidade sem que ele precise nadar sempre para isso. Esse gás, ele vai vir da água, né? E essa água, ela vai chegar até essa bexiga através da boca ou das brânquias do animal. Nos condrictes não existe bexiga natatória. Em vez disso, esses peixes cartilaginosos que falamos anteriormente, eles mantêm a flutuabilidade com grandes fígados ricos em óleo que alteram a sua densidade. Outras sinapomorfias do grupo dos osteíctes são o esqueleto, predominantemente ósseo, com o crânio que é bem articulado, com as maxilas e as mandíbulas, que são bem desenvolvidas e vão suportar os arcos branquiais. A articulação do crânio com a coluna vertebral, ela é tão forte que os peixes, eles não podem virar a cabeça. A pele, que recobre todo o corpo desses peixes, elas possuem escamas dérmicas que podem variar de forma e
também contém inúmeras glândulas mucosas que vão proteger contra parasitas. Existe também a presença de 4 pares de fendas branquiais, a ausência de espiráculo, e as brânquias elas são protegidas por uma placa óssea chamada de opérculo. A boca ela é localizada na região anterior e o intestino ele é terminado no ânus, diferentemente dos condríctes que possuem a cloaca. Uma característica que separa os peixes ósseos em 2 classes é a disposição do raio de suas nadadeiras. Os sarcopterídeos caracterizam-se por nadadeiras que são lobadas. Elas são formadas por um eixo ósseo, percebam aqui, central, esse eixo, e que vai dar origem a vários ramos dérmicos, permitindo aí a inserção de músculos. Já os indivíduos da classe dos actinopterídeos, eles possuem nadadeiras sustentadas por raios dérmicos internos, que são articulados a partir da base, e não ocorre a inserção de músculos nessas estruturas. A maioria dos peixes ósseos, eles apresentam fecundação externa. A fêmea e o macho, elas liberam seus gametas na água e após a fecundação do óvulo por um espermatozoide, que vai formar o zigoto, geralmente é formado uma larva, ou seja, o desenvolvimento ele é indireto. Essas larvas elas são chamadas de alevinos, que é a representação de um alevino de um peixe paulistinha. Aqui é a fase adulta dele, aqui é a fase larval. Algumas espécies, como os lebistes, que também são chamados de guppy ou barrigudinhos, eles podem incubar os ovos internamente. E aí são chamados de ovovivíparos. Outro tipo especial de reprodução que não poderíamos deixar de falar, e talvez seja uma das maiores peculiaridades em relação à reprodução no reino animal, é a reprodução do cavalo marinho. No cavalo marinho ocorre uma gravidez reversa, ou seja, o macho é quem vai ficar grávido. O que ocorre é a transferência de ovos da fêmea para o macho, que então eles são fecundados na bolsa incubadora e após a gestação, que ela pode durar 2 a 4 semanas, nascem pequenos cavalos marinhos, ou seja, o desenvolvimento ele é direto. Outra característica que é comum aos peixes ósseos e cartilaginosos são a circulação composta por um coração com 2 câmaras, possui uma aurícula e um ventrículo, por onde circula apenas sangue rico em CO2. Isso ocorre porque o sangue ele passa apenas uma vez pelo coração, ou seja, a circulação é simples, e o sangue ele torna-se rico em oxigênio nos capilares branquiais ao passar pela respiração nas brânquias. Quer seja elas protegidas ou não pelo opérculo, ou seja, os peixes ósseos ou cartilaginosos, as trocas gasosas acontecem da mesma forma. Nesse exemplo que está representado aqui, as brânquias, um formato de pente, são dos peixes típicos de peixes cartilaginosos. Nele existe um mecanismo de contracorrente entre a água e o sangue que vai irrigar essas brânquias. E isso aumenta a eficiência nas trocas gasosas, ou seja, o fluxo de sangue em cada lamela, ela segue uma direção oposta. Aqui é o fluxo da água e o fluxo de sangue ele segue nesse sentido, ou seja, aqui tem um sangue rico em CO2 e ele está sendo direcionado nesse sentido, e a água ela vai chegando com o sangue rico em oxigênio e permite essa diferença de concentrações maior, fazendo com que haja um aumento na difusão desses gases. A excreção dos gases ocorre pelas brânquias, de outros produtos do metabolismo, ela é feita através de um par de rins mesonéfrons.
A amônia é o principal excreta nitrogenado, pois, como estamos falando aqui de animais aquáticos, a perda da água juntamente com a amônia ela não vai ser um problema para esses animais. Com relação à importância ecológica, nós podemos destacar algumas espécies, por exemplo, as que vão migrar grandes distâncias para desovar, tanto de água salgada para doce, como por exemplo algumas espécies de salmões, ou de água doce para água salgada, como as enguias. Os peixes ósseos, eles são os únicos que formam cardumes, que podem ser com dezenas de milhares de indivíduos. Os cardumes, eles vão se deslocar sincronizadamente, como se fosse um só. Eles mantêm a sua posição devido à sua visão e à audição e também a linha lateral. Essa cor prateada, muito comum em peixes que fazem cardumes, ela é fundamental porque ajuda na detecção dos movimentos uns dos outros. Então, uma pequena mudança na direção faz com que haja uma diferença na luz que é refletida por eles, e aí eles sabem que está sendo mudada a direção. É uma estratégia muito interessante contra potenciais predadores, né, e torna mais difícil escolher a presa no momento de tantos corpos em movimento. Uma presa solitária, aqui como exemplo da foca, na foto, ela se torna uma presa mais fácil para os grandes peixes pelágicos, como os tubarões e as barracudas, por exemplo. Então, alguns peixes pelágicos, eles são predadores ativos. Alguns peixes, como as rêmoras, elas possuem um hábito comensal, ou seja, estabelece uma relação ecológica entre uma espécie diferente, no caso aqui o tubarão, que para ela possui benefício, mas a outra espécie não tem nenhum prejuízo. É o caso delas que aqui estão aderidas a tubarão, mas pode também acontecer com peixes grandes, né, principalmente como atum, por exemplo, também. Alguns peixes, eles se camuflam para fugirem de certos predadores, outros, aqui como no exemplo do peixe pedra, para facilitar a captura de presas. E por fim, uma curiosidade bem legal é que os peixes não dormem. Eles apenas alternam seu estado de sono e vigília. O período de repouso ele consiste num aparente estado de imobilidade, em que os peixes eles mantêm o equilíbrio por meio de movimentos bem lentos. E como eles não têm pálpebras, os olhos deles ficam sempre abertos. Tudo isso, né, sem mencionar a valiosa contribuição que os peixes oferecem à nossa alimentação, oferecendo uma carne com alto valor nutricional. Finalizamos então a classe dos peixes